Agora está começando Jornal Página 1. O que aconteceu nas últimas 24 horas na cidade de Paranavaí e região. Notícias policiais, política, esporte. Tudo num só informativo. Jornal Página 1. Olá, muito bom dia. Hoje é 24 de julho de 2019, é quarta-feira. Estamos iniciando o nosso Jornal Página 1. Agora as principais manchetes de hoje. Paulo Guedes tem celular hackeado, diz a assessoria do ministro. Boris Johnson eleito novo primeiro-ministro do Reino Unido. Governo federal anuncia bloqueio de mais de R$1 bilhão em gastos no orçamento. Brasil tem 812 mil presos. Indianos querem chegar à Lua em setembro. Submarino desaparecido em 1968 foi encontrado no Mediterrâneo. A partir de agora, estas e outras notícias no seu Jornal Página 1, que está apenas começando. Quando se faz apoio cultural, não é só você quem ganha por ter seu comércio divulgado. A comunidade toda ganha. A Rádio Comunitária leva cultura, informação e interação direta com o ouvinte, contribuindo diretamente para o desenvolvimento da comunidade. Anuncie. Apoio cultural é legal. Lei 9.612/98 e Portaria 4.334/2015 do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Seja um apoiador cultural. Maringá tem a concessionária Kia Pet Caminhões de Ônibus, representante MAN Volkswagen, atendendo o noroeste do Paraná. O melhor atendimento em vendas de veículos novos, usados, peças e assistência técnica. Para informações de vendas, agendamento de serviços, revisões e assistência técnica, ligue 44 31 25 99 99. Kia Pet Caminhões de Ônibus, BR 376, quilômetro 188, em frente ao posto Amigão, saída para Marialva. Kia Pet Caminhões de Ônibus. Venha se conectar aqui, a internet via rádio que você precisa. Fornet Telecom, a sua internet banda larga. Fornet com sinal incomparável. Telefone 3423-1166 ou acesse agora mesmo www.fornet.com.br. Fornet, a sua banda larga para Paranavaí região. Sua internet via rádio. O inverno está aí, então aproveite para fazer uma revisão no seu aparelho de ar-condicionado e também a higienização, que ajuda na eliminação de bactérias, fungos e odores indesejados. E também auxilia na redução do consumo de energia. A Refrigerar tem técnicos capacitados para manutenção em máquinas de lavar roupas, geladeiras e freezer. Precisou, fale com a Refrigerar. Telefones 3045-3108 e 99721-2747. Refrigerar. Nessa você pode confiar. Todo dia é dia de ficar bonita. Cuidar da aparência é fundamental. Por isso, o Salão de Beleza Scala Hair está sempre pronto para lhe atender. Atendimento unissex, tinturas, reflexos, cortes, escova, luzes, queratinização progressiva, tratamento capilar, química em geral. Cuidados pessoais são fundamentais. Por isso, prefira sempre o Salão de Beleza Scala Hair. Rua Antônio José da Silva, 1656, ao lado da Rádio Scala. Jardim Simara, no telefone 9820-5554. É hora de usar o melhor. Na Vidraçaria Aliança você encontra vidros, espelhos, box para banheiro em acrílico e temperados. Faça-nos uma visita e solicite um orçamento sem compromisso. Vidraçaria Aliança, sob a direção de Juscelino Gonçalves. Na Avenida Martin Luther King, número 7, na Vila Operária. Telefone 3423-0693. Vidraçaria Aliança. Ei, queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família.
Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Iniciando o nosso jornal Página 1, vamos para o tempo e a temperatura para todo o Brasil. O destaque desta quarta-feira é o sul do país. Principalmente o Rio Grande do Sul continua com tempo muito instável por causa do avanço de uma grande frente fria continental e também da formação de um sistema de baixa pressão no oeste do estado. Esses sistemas ajudam a formar nuvens carregadas e há risco de temporais, inclusive em Porto Alegre. No norte gaúcho e na Serra Catarinense ocorrem aberturas de sol, mas pode chover a qualquer hora. No sul e oeste de Santa Catarina e oeste do Paraná, incluindo a região de Foz do Iguaçu, as pancadas de chuva começam a partir da tarde e podem vir com raios. As demais localidades permanecem ensolaradas e com tempo firme, porém já devem sentir rajadas de vento de até 60 km por hora por causa da aproximação da frente fria. Algumas cidades do Rio Grande do Sul já receberam acumulados altos entre as 9 horas da manhã da segunda-feira e as 9 horas da terça. Canguçu, no sul do estado, acumulou 53,6 milímetros. Já São Borja, no oeste gaúcho, teve 32,2 milímetros de chuva, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Os outros destaques do país, além da região sul, ficam para as áreas entre João Pessoa e Maceió e o norte do país, que ficam em atenção para chuvas moderadas nesta quarta-feira. A maior parte do país continua com tempo firme e nesta área mais clara do mapa, o alerta é para os baixos índices de umidade do ar à tarde, que devem ser inferiores a 30%. É importante se hidratar. Vamos dar uma olhada nas temperaturas desta quarta-feira. Em Porto Alegre, por causa do excesso de nuvens, a temperatura não sobe muito e a máxima é de 19 graus. Nas outras capitais faz um pouco de calor à tarde, com 26 graus de máxima em Recife e 27 graus em São Paulo. Paulo Guedes tem celular hackeado, diz a assessoria do ministro. Por meio de nota, o Ministério da Economia pediu para que as mensagens enviadas no número de Guedes sejam desconsideradas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, teve o celular hackeado nesta segunda-feira. Por volta de 10h30 da noite, foi criada uma conta no aplicativo de mensagens Telegram com dados dele. Logo depois, a assessoria de Guedes informou que o ministro teve o celular clonado. Por meio de nota, o Ministério da Economia pediu para que as mensagens enviadas do número de Guedes sejam desconsideradas. No último domingo, a líder do governo no Congresso, a deputada Joyce Haussmann, também informou que o celular dela havia sido hackeado. A parlamentar publicou um vídeo na internet explicando o caso. Segundo a congressista, a polícia já foi acionada. Antes de Guedes e Haussmann, outro membro do governo que sofreu ataque de hackers foi o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. No início de junho, o ex-juiz federal informou que recebeu uma ligação no celular do próprio número. Posteriormente, os invasores tiveram acesso ao aplicativo Telegram do ministro. De acordo com a Polícia Federal, o hacker se passou por Moro e enviou mensagens para contatos do ex-magistrado. Com a colaboração de Marquesan Araújo, reportagem Paulo Henrique Gomes. Boris Johnson foi eleito o novo primeiro-ministro do Reino Unido. O ex-ministro de Relações Exteriores prometeu concluir o Brexit até o dia 31 de outubro, mesmo sem acordo. Boris Johnson será o próximo primeiro-ministro do Reino Unido. O ex-ministro de Relações Exteriores e ex-prefeito de Londres foi eleito o novo líder do Partido Conservador, com praticamente o dobro de votos do segundo colocado, Jeremy Hunt. Boris Johnson irá tomar posse nesta quarta-feira, quando Theresa May lhe entregará o cargo. Em seu primeiro discurso após ser eleito, o novo primeiro-ministro do Reino Unido prometeu concluir o Brexit, tema que defende de maneira ferrenha, até 31 de outubro, data limite para a saída do Reino Unido da União Europeia. A liderança do Partido Conservador e, consequentemente, o posto de primeiro-ministro do Reino Unido estava vago desde 7 de junho, quando Theresa May pediu licença do cargo. Boris Johnson enfrentou 9 concorrentes e derrotou na última rodada de votações o atual ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, Jeremy Hunt. Reportagem Paulo Henrique Gomes.
Governo federal anuncia bloqueio de mais de R$1 bilhão em gastos no orçamento. Segundo especialistas, a decisão tomada pelo governo foi assertiva. O Ministério da Economia divulgou nesta segunda-feira que vai bloquear mais de 1,44 bilhão de verbas do Poder Executivo. De acordo com a pasta, o intuito é tentar atingir a meta de um déficit primário, que são as despesas maiores do que as receitas, sem contar juros de dívida pública de até 139 bilhões de reais fixada para 2019. O professor da FGV, BAP, Istvan Kasnar, conta que há cerca de 10 dias, o governo reduziu de 1,6% para 0,8% a projeção de crescimento para o Produto Interno Bruto. Por isso, a diminuição do crescimento impacta a arrecadação, porque a desaceleração econômica reduz o pagamento de impostos em relação ao originalmente planejado. Na medida em que o Produto Interno Bruto, a produção total do país, está diminuindo e apresentando um ritmo muito fraco, o Banco Central, o IBGE, estão revisando os indicadores do Produto Interno Bruto e mostrando que ele mal crescerá mais do que 0,8% esse ano. Isto também impacta na arrecadação de receitas federais. E aí, então, evidentemente, como que um vagão puxando o outro, também deverá haver redução de gastos, corte de despesas. Segundo o professor, a decisão tomada pelo governo foi assertiva. Este governo está buscando sinalizar às claras de que ele não vai ter piedade em relação à necessidade de fazer cortes. Isso é bom, isso não é negativo, é doloroso. Mas em que sentido é bom? É bom no sentido de que ele não vai querer criar, então, emissão monetária, não inflacionará a economia, não criará ilusões. Está dizendo, pago com o que tenho, não pagarei com o que não puder. Em março deste ano, o governo havia criado uma reserva de emergência de 5,37 bilhões de reais para evitar novos contingenciamentos. Já no fim de maio, o governo usou parte dessas reservas para evitar um contingenciamento e liberar recursos para os ministérios da Educação e do Meio Ambiente. Agora o governo queimou mais de 809 milhões de reais da reserva, zerando o colchão de emergência. Reportagem Cíntia Moreira. Brasil tem 812 mil presos. O Brasil tinha, até a semana passada, 812.564 presos, segundo o Banco de Monitoramento de Prisões do Conselho Nacional de Justiça. O tanto de preso é quase igual aos habitantes da cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Veja as informações. A população carcerária do país passa da marca de 800 mil presos. Dados do Banco de Monitoramento de Prisões do Conselho Nacional de Justiça, apurados na última quarta-feira, revelam que há no país 812.564 presos. É a terceira maior população carcerária do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. O cálculo inclui os regimes fechado e semiaberto e também pessoas que cumprem pena em abrigos. Do total carcerário, pouco mais de 337 mil, cerca de 42%, não têm condenação, ou seja, estão presos, mas ainda não foram julgados pela Justiça. Além disso, os dados do CNJ revelam que em todo o país existem 366.500 mandados de prisão ainda não cumpridos. Milena Abreu, Agência Rádio 2 de Notícias. Indianos buscam chegar à Lua em setembro com a nave Chandrayaan-2. Os indianos já vasculharam a órbita lunar durante 2 anos, a partir do lançamento da Chandrayaan-1 em 2008. Agora querem chegar muito mais. Querem levar uma nave tripulada por um orbitador, um módulo de pouso e um jipe robótico. Nave Chandrayaan-2, lançada ao espaço na manhã de segunda-feira pelo horário de Brasília, pode colocar a Índia entre os vitoriosos países que conseguiram chegar à Lua. Se bem sucedida, a missão vai deixar a Índia entre os 4 poderosos que conquistaram a façanha: Estados Unidos, Rússia e China. Os indianos já vasculharam a órbita lunar durante 2 anos, a partir do lançamento da Chandrayaan-1 em 2008. Agora querem muito mais, com uma nave tripulada por um orbitador, um módulo de pouso e um jipe robótico.
A previsão dos cientistas indianos é fazer a última propulsão em 14 de agosto para atingir a gravidade lunar até dia 20. Durante 15 dias, o veículo vai gravitar na órbita e se lançará para a tentativa de pouso na superfície da face sul por volta do dia 6 de setembro. O jipe é chamado Pragyan, que em sânscrito significa sabedoria. Bernadette Druzian, Agência Rádio 2 de Notícias. Submarino de mais de 50 anos foi encontrado. A embarcação foi encontrada a cerca de 2.300 metros de profundidade, a 45 quilômetros da costa do sudoeste da França. Mais de 50 anos após sumir sem deixar vestígios, submarino francês é localizado no Mediterrâneo. A embarcação foi encontrada a cerca de 2.300 metros de profundidade e a 45 quilômetros da costa do sudoeste da França. O submarino militar Le Minerve desapareceu em 27 de janeiro de 1968, com 52 tripulantes a bordo. Na época, as autoridades não conseguiram localizar a embarcação durante as operações de resgate. Em outubro do ano passado, familiares das vítimas fizeram um apelo para que as buscas fossem retomadas. O submarino foi localizado pelo navio americano Seabed Constructor, da empresa Ocean Infinite. O navio é o mesmo que em 2018 encontrou o submarino argentino San Juan, desaparecido um ano antes no Atlântico, com 44 tripulantes a bordo. As informações são da agência France Press. Siga Eichmeier, agência Rádio 2 de Notícias. Quase 40% dos brasileiros não sabem citar medida positiva do governo. A pergunta foi feita pelo Datafolha a 2.860 pessoas com idades de mais de 16 anos em 130 cidades do país, entre os dias 4 e 5 de julho. O que o presidente fez de melhor até agora? A pergunta foi feita pelo Datafolha a 2.860 pessoas com mais de 16 anos em 130 cidades do país entre os dias 4 e 5 de julho. A resposta de 39 em cada 100 entrevistados foi nada. Eles não conseguiram citar nenhuma medida positiva do governo de Jair Bolsonaro até aquele momento. Já entre os entrevistados que responderam, 8 em cada 100 consideraram que houve avanços na segurança. 7% mencionaram a reforma da Previdência como ponto positivo. Para 4 em cada 100 entrevistados, o ponto positivo do governo Bolsonaro é o combate à corrupção e 4% citaram os decretos de flexibilização da posse e do porte de armas. 1 em cada 100 pessoas disse que a melhor medida até o momento era o fim do horário de verão, confirmado pelo presidente no último mês de abril. A pesquisa Datafolha também questionou sobre o que Bolsonaro teria feito de pior desde que assumiu. Para essa pergunta, 18% disseram que nada. Para 21 em cada 100, os decretos sobre as armas foram as piores medidas. Na sequência, aparece a reforma da Previdência, citada por 12% das pessoas. Declarações consideradas desnecessárias, cortes de verbas na educação, racismo ou homofobia e aumento do desemprego também foram lembrados como medidas ruins do governo. De acordo com o Datafolha, a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. Milena Abreu, Agência Rádio 2 de Notícias. Vamos ao nosso intervalo, em instantes estou de volta. Quando se faz apoio cultural, não é só você quem ganha por ter seu comércio divulgado. A comunidade toda ganha. A Rádio Comunitária leva cultura, informação, interação direta com o ouvinte, contribuindo diretamente para o desenvolvimento da comunidade. Anuncie. Apoio cultural é legal. Lei 9.612/98 e Portaria 4.334/2015 do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Seja um apoiador cultural. Qual o seu nome?
Samuel, Caio, Otto, Pietro, Henrique, Pedro Guilherme. Quantos anos você tem? 7, 10, 6, 8, 10, 8. O que você quer ser quando crescer? Engenheiro robótico. Policial, que nem meu pai. Um jogador de futebol. Bombeiro. Jogador de futebol. Cirurgião. Por quê? Porque, não sei. Eu gosto de ficar muito brincando de futebol. Porque quando eu crescer eu quero trabalhar com o papai. Eu acho legal quando eles apagam fogo. Porque salva a vida de pessoas. Porque eu gosto de inventar as coisas. Agora eu vou te apresentar a Raquel. Ela sai do nada. O que você acha bonito nela? O vestido. O cabelo. A cor dos olhos. O sapato. Mas o rosto. Faz um carinho nela. Agora, dá um tapa na Raquel. Tapa? Um tapa forte. Um tapa. Não. Não? Não. E por que não? Porque não pode. Quem bate mulher é covarde. Eu acho isso feio. Quando você fica batendo mulher, não presta. Não, nenhuma garota merece. Porque eu não gosto de bater nos outros. Chega em casa do trabalho e quer devorar uma pizza bem gostosa pra poder relaxar. 4 queijos, portuguesa, bacon e calabresa. Essa pizza é uma beleza. Ateliê Delícias da Cris, agora com pizzas a partir de R$ 25, nos sabores mistas, frango com catupiry, calabresa e portuguesa, todas pré-assadas, atendimento de quinta a domingo, entrega grátis, aceitamos todos os cartões de crédito, ligue 998-522900 ou 997-030721, Rua Hortêncio Rodrigues dos Santos, 83, Conjunto Geraldo Felipe. Delícia! Fique linda em todas as estações do ano. O Espaço Lucilene Signorini conta com profissionais especializados e produtos de qualidade. Corte, escova, tintura, hidratação, progressiva, definitiva, maquiagem e manicure e pedicure. Espaço Lucilene Signorini, Rua José de Matos Filho 620, Sala 3, Jardim Nossa Senhora de Fátima. Fone 999-68-1350, esquina da Rodoviária Nova, Paranavaí, Paraná. Agora o Guerreiro Motos está em novo endereço e com profissionais para dar assistência em todas as marcas de motocicletas, com garantia e rapidez e com grande variedade de peças e acessórios. O Guerreiro Motos busca a sua moto e traz para a oficina para você não perder o seu tempo. Guerreiro Motos, na Heitor Furtado 2135, fone 3424-7677, 99828-3330 e 99856-1113, em Paranavaí. Uma casinha branca de varanda. Está difícil pagar aluguel? Fale com o corretor de imóveis de confiança com registro há mais de 8 anos. Casas financiadas pela Caixa Econômica nos melhores bairros da cidade de Paranavaí a partir de R$100 mil. Ney Jardim, telefone 44 999 57 1303 ou no escritório na Rua Tiradentes 1110, no Jardim São Jorge, próximo do Colégio Neuza Braga. Ney Jardim, o corretor de imóveis de confiança.
O inverno está aí, então aproveite para fazer uma revisão no seu aparelho de ar-condicionado e também a higienização, que ajuda na eliminação de bactérias, fungos e odores indesejados. E também auxilia na redução do consumo de energia. A Refrigerar tem técnicos capacitados para manutenção em máquinas de lavar roupas, geladeiras e freezer. Precisou, fale com a Refrigerar. Telefones 3045-3108 e 99721-2747. Refrigerar. Nessa você pode confiar. RV Authentic Uniformes. Uniformes empresariais, universitário e camisetaria. Camisetas Gola Polo, tradicional e eventos. Peça seu orçamento e nós vamos até você. Ou pelo telefone 44 999 18 0179. Ou em nossa fábrica na rua Luciano Martins de Andrade 246, no Jardim São Jorge. RV Authentic, autenticidade em uniformes. Esse recado é pra você, mulher. Tati Modas deixa você mais bela. Aqui você encontra vestidos, saias, blusas, cintos e uma infinita moda evangélica. Rua Janete Claire 480, nas Populares do Jardim São Jorge. Telefone 99704-5829. Tati Modas. Você quer se aposentar? Fale com Walter Prev, assessoria previdenciária. Isto é para quem pretende planejar antecipadamente sua futura aposentadoria. O assessor previdenciário simula cenários de acordo com informações do cliente, para que ele possa decidir quando é o melhor momento para se aposentar. Agora temos um escritório especializado, com o amplo conhecimento adquirido pelo ex-servidor Walter dos Reis, que atuou por mais de 35 anos na área. Agende uma consulta pelo e-mail walterprev2019@gmail.com ou fale conosco pelo WhatsApp 44 998 13 4656 ou pessoalmente na Rua Souza Naves 2298A, a 100 metros do INSS, em frente à Ribeiro Informática em Paranavaí. Walter Prev, cuidando do seu futuro. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. Já estamos de volta com o nosso jornal Página 1. Números oficiais indicam queda no número de casos de hepatites virais no Brasil. O número divulgado pelo Ministério também mostram que houve queda de 9% total de mortes por hepatites virais. Foram 2.362 óbitos em 2007, contra 2.156 em 2017. Os casos de hepatites virais caíram no país na última década. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o total de casos de hepatites causadas por vírus diminuiu 7% em 10 anos. Foram 45.410 notificações em 2008 contra 42.383 em 2018. Os números divulgados pelo Ministério também mostram que houve queda de 9% no total de mortes por hepatites virais. Foram 2.362 óbitos em 2007 contra 2.156 em 2017. A hepatite é uma inflamação do fígado que pode ser causada tanto por vírus, que são as hepatites virais, como pelo uso de remédios, álcool ou outras drogas. Certas doenças autoimunes e genéticas também podem provocar o problema. Com relação às hepatites virais, as mais comuns aqui no Brasil são as causadas pelos vírus A, B e C. A hepatite é uma doença silenciosa que não costuma dar sinais no início. Estima-se, inclusive, que cerca de 500 mil brasileiros estejam infectados pelo vírus do tipo C
sem saber. Quando a doença está em estágio mais avançado, os principais sintomas são cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. A doença tem cura, mas precisa ser corretamente tratada. A evolução da hepatite pode causar danos mais graves ao fígado, como cirrose e câncer. Milena Abreu, Agência Rádio 2 de Notícia. Tomar aqueles remédios que dispensam receita médica não oferece risco ao paciente. No Dia Internacional do Autocuidado, que é hoje, comemorado dia 24 de julho, Marlice Elisséry explica que quando se fala em males considerados menores, como dor de cabeça, resfriado, azia, por exemplo, os medicamentos isentos de prescrição e chamados MIPs são absolutamente seguros. Consumir aqueles remédios que dispensam receita médica, desde que sejam tomados alguns cuidados, não oferece risco para o paciente. Quem afirma é a vice-presidente executiva da Associação Brasileira da Indústria de Medicamentos Isentos de Prescrição, ABMIP. No Dia Internacional do Autocuidado, comemorado em 24 de julho, Marlice Lesse explica que quando se fala em males considerados menores, como dor de cabeça, resfriado e azia, por exemplo, os medicamentos isentos de prescrição, os chamados MIPs, são absolutamente seguros. Eles são aprovados pelas autoridades sanitárias para serem vendidos sem receita médica, justamente pelo alto nível de segurança que eles apresentam. Então, a população tem esse recurso a mais, que é, ao invés de procurar o sistema público de saúde ou o sistema privado de saúde, ela faz uso desse medicamento num primeiro momento e, claro, se persistirem sintomas, aí sim ela tem que consultar o médico. Ela explica que o uso responsável de medicamentos isentos de prescrição é um dos pilares do autocuidado, que também envolve aspectos como hábitos de higiene pessoal, nutrição e prática de atividades físicas. A especialista também destaca que muita gente faz confusão entre automedicação, que inclui o uso responsável dos medicamentos isentos de prescrição, e autoprescrição, prática perigosa, que seria a compra de remédio tarjado sem a receita do médico. E explica que os MIPs, entre outras coisas, ajudam a evitar sobrecarga nas redes pública e privada de saúde. A cada R$1 gasto com o MIP, são economizados até R$7 para a sociedade, o que dá um total de 400 milhões por ano. Então, a partir do momento que eu adquiro um medicamento isento de prescrição, porque eu acordei, por exemplo, com a dor de cabeça, e eu não falto no meu trabalho por causa dessa dor de cabeça, eu não acesso um pronto-socorro por causa dessa dor de cabeça, eu estou economizando para o sistema de saúde e para a sociedade em geral. Marlice Lesse deixa claro, porém, que mesmo sem precisar passar por um médico nesses casos, o paciente pode buscar outro tipo de orientação na hora de comprar um remédio sem receita. Toda vez que o consumidor for adquirir um medicamento isento e ele tiver dúvidas, o farmacêutico é a melhor pessoa para ele procurar, porque ele pode informar a duração do tratamento, como aquele medicamento vai agir, quais as possíveis contraindicações daquele medicamento, é todo farmacêutico que vai fazer. Por fim, a especialista reafirma que mesmo no caso dos males menores, como dor de cabeça, se o sintoma continuar, é preciso procurar um médico. Humberto Ferretti, Agência Rádio 2 de Notícias. A Receita Federal apreendeu mais de 25 toneladas de cocaína no primeiro semestre. O total é 92% maior do que o volume apreendido nos primeiros 6 meses deste ano, quando a comparação com o mesmo período de 2017, a alta é de 158%. A Receita Federal divulgou o balanço das apreensões de drogas no primeiro semestre deste ano. Segundo os números do órgão, foram apreendidos em portos, aeroportos e demais localidades do país onde a Receita Federal faz o controle aduaneiro, 25 toneladas e 300 quilos de cocaína. O total é 92% maior que o volume apreendido nos primeiros 6 meses do ano passado. Quando a comparação é com o mesmo período de 2017, a alta é de 158%. A segunda droga mais apreendida foi a maconha.
Ao todo, entre os meses de janeiro e junho deste ano, fiscais da Receita apreenderam 10 toneladas e 200 quilos da droga. Total que também é superior ao apreendido no mesmo período de 2018, que foi de pouco menos de 4 toneladas. De acordo com a Receita, o Brasil é rota de envio de drogas, especialmente cocaína, para a Europa e também destinos na África, sendo a via marítima a mais utilizada pelos narcotraficantes. Por isso, a Receita realiza ações ainda mais concentradas em portos, onde são realizadas as maiores apreensões. Para se ter uma ideia, somente no Porto de Santos, no litoral de São Paulo, foram apreendidos 12 toneladas e 100 quilos de cocaína no primeiro semestre deste ano, quase metade do total apreendido no país. Milena Abreu, Agência Rádio 2 de Notícias. Quantidade de funcionários aprendizes aumenta em mais de 13% em janeiro até junho. O levantamento mostra que de janeiro a junho o número de aprendizes foi superior a 247.600. Quantidade de jovens que conseguiu trabalho como aprendiz cresceu 13,6% no primeiro semestre de 2019, na comparação com o mesmo período do ano passado. O dado é do Boletim Estatístico do Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, publicado pela Agência Brasil. O levantamento mostra que de janeiro a junho, o número de aprendizes foi superior a 247.600. Desse total, 68,8% já tinham o diploma do ensino médio e 26% ainda completariam os estudos. Outros 4,6% estavam no ensino fundamental. Já a quantidade de estagiários encaminhados no período pelo CIEE ficou em torno de 868.400. O crescimento foi de 3,8% em relação ao volume de estagiários contratados entre janeiro e junho de 2018. A maioria deles, cerca de 77%, já cursava o ensino superior. Entre os cursos com mais estagiários, se destacaram Direito, Pedagogia, Administração, Ciências Contábeis e Engenharia Civil. A pesquisa aponta ainda que o número de vagas abertas cresceu 6,6% e que as contratações aumentaram 3% em comparação com o primeiro semestre de 2018. Siga Eichmeier, Agência Rádio 2 de Notícias. Humanização do parto passa por acolhimento e respeito à gestante. A violência obstétrica é realidade para 1 em cada 4 mulheres no Brasil, segundo o estudo da Fundação Perseu Abramo. Mas como mudar esse cenário? Humanizando o parto? Essa tem sido a luta de vários médicos, enfermeiras e doulas no nosso país. Ela está com muito pouco líquido, olha aqui. Aí meio que mostrou assim, eu não entendi nada. A bebê está super alta e tem circular. Você sabe que circular, e quando ele falou circular, eu falei, não, tá de brincadeira. Eu tinha estudado, não era médica nem nada, mas eu falei, circular não é impeditivo para parto normal. Eu lembro que à noite eu ficava sonhando que eu tinha contração, que eu estava sentindo dor, acho que ninguém nunca desejou tanto sentir dor na vida. O desrespeito que eu tive, aquela coisa da mentira, de eu não conseguir confrontar o médico. Como é que eu, entendeu? Que tinha lá estudado durante 8 meses sobre gestação, ia pegar e falar para ele assim, não, circular não tem nada a ver, que pouco líquido, cadê? Onde é que você está dizendo aí que tem pouco líquido? Que ele que fazia ultrassom. E eu não consegui brigar com o sistema, eu fiquei assim, refém, sabendo que estava errado e deixei fazer aquilo comigo, entendeu? Violência obstétrica foi um termo que está sendo usado por pessoas despreparadas. Primeiro, quem é que quer que a paciente seja mal atendida? Então, eu acho que este termo é um mantra, que quer macular a imagem dos profissionais da saúde, principalmente os médicos. Os médicos disseram que não cometem a violência propositalmente, por isso o termo não deveria existir. Como é que um médico que diz para uma mulher, por que você está gritando agora? Você não gritou na hora de fazer?
não tem intenção de ferir essa mulher. Tem muita gente que fala assim, não é violência obstétrica, é erro médico. Erro médico é você esquecer uma gase dentro da paciente. Você pegar a paciente, fazer um corte consciente do que você está fazendo, é uma violência. A violência obstétrica ela é qualquer ato que possa ferir a autonomia e o protagonismo da mulher durante o trabalho de parto. Então, desde uma indicação de cesariana duvidosa, se essa mulher desejava parto normal, ou qualquer tipo de intervenção na hora do parto que seja desnecessária. Manter o conceito de violência obstétrica é acertado justamente para que a gente possa dar a essas mulheres, especialmente as mais simples, que são aquelas que estão nas nossas maternidades públicas, o direito de serem protegidas e preservadas naquilo que a medicina tem de melhor, que é a vida no momento em que ela nasce, naquele ponto da maternidade. A meu ver, não há aqui, em momento algum, qualquer questão de se colocar a medicina brasileira sob uma tutela de criminalização, nada disso. Lá no início, né, dos tempos, nós tínhamos o parto, ele era dominado pelas mulheres, né, então pelas mulheres, pelas parteiras, e ele foi retirado do ambiente domiciliar e foi transferido para um ambiente hospitalar, que era considerado um ambiente de maior segurança para o nascimento. Só que nesse ambiente hospitalar, nós temos uma série de aparelhos, nós temos uma série de intervenções que foram se tornando cada vez mais rotineiras. No momento em que você começa a aplicar essas intervenções para todas as mulheres, você foge ao que é fisiológico, você interfere no que é natural, no que é espontâneo. E essas intervenções, elas passam a trazer também resultados e desfechos patológicos. O parto é da mulher, né? Durante o trabalho de parto, ela pode se alimentar, ela pode ficar na posição que ela se sentir confortável. E durante o parto, propriamente, a nossa função é estar ali ao lado, atento, né, aos sinais de risco, por exemplo, mas a maioria das vezes é estar ali mesmo como suporte. O meu parto foi lindo, foi como a gente imaginou. Então, assim, faz toda a diferença você estar com um profissional competente e um profissional que trabalha realmente nessa linha de parto humanizado. O parto humanizado eu entendo pelo parto com respeito, né? Respeito no primeiro momento ao que aquela mulher quer, o que aquela mulher pensa, o que aquela mulher sonhou, o que aquela mulher quer fazer com o corpo dela, quer entender o corpo dela, e a gente está ali para respeitar aquilo antes de tudo. A humanização do parto não é parir em casa, não é parir na água, não é ter doula, é você ser respeitada durante o seu trabalho de parto, ser tratada com acolhimento, com carinho, com respeito, é você participar de todas as decisões naquele parto. A gente ajuda a gestante a conseguir dar o próximo passo ali no parto, sem sentir tanta dor. Né? Fora o apoio emocional, é uma outra mulher que tem empatia, que passou por aquilo, então entende o que a mulher está passando, então é um apoio físico e mental. A gente tem hoje muitos relatos, mesmo no SUS, na rede pública ou nos plantões dos hospitais privados, de uma mulher que chega empoderada, consciente dos seus direitos, ela consegue chegar lá com um plano de parto, com a doula dela, com uma enfermeira obstetra que ajuda ela a chegar já em trabalho de parto avançado, e negociar quais procedimentos ela quer, quais que ela não aceita, e essa mulher acaba tendo uma experiência de parto muito mais positiva, de qualquer forma, porque a gente tem que ter informação a nosso favor. São mulheres reaprendendo a parir, fazendo o que muitas vezes a mãe, a avó não fez, se entregando de uma forma fora do comum. Com 40 semanas e 2 dias eu entrei em trabalho de parto e fiquei em casa, eu tive doula, ela veio. Eu, assim, sabia que eu precisava ser ativa, mas eu fiquei super quietinha na minha, respirando. Não reclamei de nada, foi um trabalho de parto bem, assim, arrastado. Mas, assim, foi muito tranquilo, eu não vi o tempo passar. Eu falo que foram 2 partos em um, entendeu? Porque me curou do que eu tive, entendeu? Do outro parto. Foi longo, assim, foi doloroso, mas, assim, foi o que precisava para eu, entendeu? Falar, bom, isso aí me curou. Sucesso profissional não é medido por um alto salário, o que aponta uma pesquisa feita com jovens da geração Z.
ao refletirem sobre os valores e habilidades necessários a um bom profissional. Vamos à matéria. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, aponta que os jovens com idades entre 18 e 24 anos, nascidos dentro da chamada Geração Z, acreditam que o significado de sucesso profissional não é medido por um alto salário. De acordo com esse público, trabalhar com o que gosta, equilibrar trabalho e vida pessoal e ser reconhecido pelo que faz, são aspectos mais importantes que ganhar bem. É o que explica o superintendente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, Marco Antônio Corrade. Eles têm uma grande preocupação, primeiramente, em tratar com aquilo que eles gostam, equilibrar a sua vida pessoal com o trabalho, com capacitação, porque eles estão muito preocupados em dedicar ao trabalho, em capacidade de diálogo com a equipe, que tem foco no trabalho. Então, assim, percebemos que nessa pesquisa trata-se, eu quero resolver as minhas questões, entretanto, com máxima de qualidade. Ao refletirem sobre os valores e habilidades necessários a um bom profissional, esses jovens acreditam que dedicação, capacidade de diálogo e trabalho em equipe, foco no trabalho, ser paciente e fazer sempre o melhor são diferenciais. É o que pensa a autônoma Rebeca Mâncio, de 22 anos, moradora do Distrito Federal. Independente de você gostar ou não do que você faz, você precisa ser paciente com as pessoas e com as coisas que você faz. Você precisa se dedicar àquilo que você está fazendo, porque aquilo leva o seu nome. Eu acredito que assim, a habilidade de conversar e de comunicação é uma coisa imprescindível, e se dedicar. Considerando as redes sociais, praticamente 7 em cada 10 acreditam que o uso dessas ferramentas pode prejudicar o rendimento no desempenho das atividades profissionais. Quando o assunto é trabalho, planejam investir na profissão certa, dedicando-se a aprender e aprimorar conhecimentos, encontrar prazer e realização sem perder a qualidade de vida, ao mesmo tempo em que buscam uma vida estável, segura e saudável. No Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, existem cerca de 24 milhões de jovens entre 18 e 24 anos, o equivalente a 15% do público maior de idade. O levantamento revela ainda que, para os jovens da Geração Z, a felicidade na vida adulta consiste em uma combinação de segurança, estabilidade emocional e realização profissional. Eles consideram que adquirir a casa própria, ter sucesso no trabalho e trabalhar com o que gosta são algumas das prioridades para se tornarem adultos realizados. Por outro lado, encontrar um amor, ter filhos, falar vários idiomas e sair da casa dos pais são aspectos menos relevantes para a felicidade. A pesquisa ouviu mais de 800 jovens brasileiros com idade entre 18 e 24 anos, residentes em todas as capitais do país. Reportagem Cíntia Moreira. Confira os fatores que podem atrasar a colheita do café e do algodão e a previsão do acumulado de chuva para os próximos 7 dias. Os produtores do sul do país ainda avaliam as perdas relacionadas às geadas que ocorreram nas últimas semanas, principalmente nos campos de trigo. A boa notícia é que as chances de ocorrerem novas geadas ainda neste ano são baixas. Porém, a chuva deve ser frequente nesta semana por causa de uma frente fria que avança lentamente pela região sul. Como a gente pode observar no mapa do acumulado de chuva, nos próximos 7 dias, o Rio Grande do Sul deve receber volumes elevados, de até 150 milímetros. Isso significa que os agricultores do estado não poderão continuar os trabalhos de adubação de cobertura e controle de plantas invasoras nesta semana nos campos de trigo. Já na maior parte do país, os volumes acumulados serão baixos e o predomínio será de tempo firme. Na região sudeste, esse tempo mais seco favorece a finalização da colheita do café. No entanto, principalmente em São Paulo, que segue com a colheita de cana, é preciso ter atenção com queimadas. Do início do mês de julho até agora, o estado já registrou 205 focos de incêndio. E com a vegetação muito seca, o risco de novos incêndios é alto. A colheita de milho e de algodão também deve ser beneficiada no centro-oeste e na região do Mato Piba por causa dos dias ensolarados e sem chuva que teremos pela frente. Para informações personalizadas e georreferenciadas para sua fazenda, assine o Agroclima Pro. Até o próximo vídeo!
O Jornal Página 1 vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã nesse mesmo horário. Até lá. Que é esse choro aí, menino? Me explica enquanto eu imagino o que é que aconteceu lá fora. Desabafo não tem hora, as lágrimas ajudam a dizer o que a gente tenta esconder. No seu corpo ninguém toca, nem se oferecer pipoca. Então não tenha medo, não tente segurar o choro que só vai te ajudar. Procure alguém especial para te proteger. Com muito amor vão cuidar de você. Não engula o choro, uma campanha de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes, SEDECA e Governo do Paraná.